Continuamos o nosso programa nesta segunda-feira. A gente já teve tanta notícia hoje que eu já pensava que a gente já estava mais para o meio da semana. Essa semana está movimentadíssima em Mossoró. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque hoje nós temos aqui como nosso convidado o professor André Ciel, que é coordenador de mestrado em História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E vamos falar sobre educação e história, sobre o contexto político em que estamos vivendo. Vamos falar também sobre a abertura aí de matrículas de inscrições para curso de mestrado em História. Então, se você tem interesse, fica ligado aqui no cenário político e participa também deste debate aqui no programa de hoje. A gente pode começar. O professor André participou há algumas semanas da 95 FM, no programa Meio-Dia TCM, e a gente deu uma introdução ali neste assunto, educação e história, educação e política, e estamos vivendo num contexto em que essa relação entre educação e política, ensino de história e doutrinação política é muito questionado. Professor, como é, de uma maneira geral, para a gente começar, como é que o senhor analisa este contexto em que a gente está vivendo de questionamentos do ensino de história em relação à doutrinação política dos alunos? Boa noite. Boa noite a nossos telespectadores, boa noite a todos e todas, não é? Temos questões muito interessantes que você levanta, não é? Esse é um momento que é muito comum. No programa da rádio a gente conversava, não é? Que momentos em que há um endurecimento, a ascensão de governos de vocação autoritária, não é? Que buscam controlar as narrativas, há uma investida na educação e aí muitos, né, sempre acontece no ensino de história, né? Que história é essa que está se ensinando? Então, há no Brasil, sim, um movimento que vem, né, se estruturando desde 2013, não é? 2012, 2013, que vem se fortalecendo com acusações deste tipo, não é? De dizer que, por exemplo, o professor de história está querendo doutrinar, etc., não é? Então, eu acho uma coisa muito importante da gente levantar, uma análise histórica, não é? Eu lembro muito de um historiador chamado Georges Duby. Ele pesquisou, e eu vou contar essa história para a gente seguir conversando e nós, os telespectadores, entenderem, né, onde eu estou querendo chegar. O Georges Duby foi analisar 600 anos de processos da Inquisição, não é? Então, o que é interessante? Ele pegou todos os processos da Inquisição em 600 anos e ele conseguiu identificar que existiam picos, né? Se a gente imaginar como se fosse o pico de uma montanha. Nesses 600 anos, nesses séculos, picos de endurecimento e maior quantidade de processos da Inquisição. Então, o que é que se achava inicialmente? Se achava que o que aumentou foi a heresia, não é? E o que é que ele vai revelar? Que ele vai revelar que esses picos estavam relacionados não ao aumento do fenômeno da heresia, que eram fenômenos da cultura, muitas vezes práticas que não eram nem cristãs, não é? E aí, o que é que acontecia? Não é? Uma década antes, um período antes, você tem o recrudescimento de uma ortodoxia religiosa. Né? Então, o que é que acontecia? Era o olhar do inquisidor que via o fenômeno e interpretava aquilo como uma heresia. Então, aqueles picos não era o aumento da heresia, que sempre existiu, né? Mas a ação do olhar do inquisidor. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Nessa questão da história, não é? Se a gente for na história do ensino de história, a gente vê o processo de redemocratização da sociedade brasileira, não é? Nós vivemos a partir da década de 80 e aí você tinha, durante a ditadura militar no Brasil, né, aquela instalada em 64 em diante, com o endurecimento de 68, nós temos uma preocupação muito grande em controlar os discursos e a história, não é? E aí o que é que aconteceu? Houve um discurso interditado, que era o discurso relacionado ao marxismo, etc. Na década de 80, você fazia sentido dizer assim, quando
né, houve a diminuição da repressão, esse discurso interditado surge no ensino de história, não é? Então, o telespectador que é jovem há mais tempo, não é? Se estudou na década de 80, por exemplo, ele estudou, década de 80, década de 90, uma estrutura da história, aquela linearidade que era baseada nos modos de produção. Isso é uma concepção marxista, não é? Que era o modo de produção capitalista, o modo de produção escravista, o modo de produção, não é? Feudal. Então, essa estrutura ali, ela era marxista, não é? Então, você tinha na história. Mas isso diminui muito na década de 90, vem outras discussões em história e de forma nenhuma, hoje, a gente pode dizer que o conhecimento histórico produzido na academia é marxista, no sentido de adoção de um referencial teórico marxista, entende? E o professor de história, hoje, se você pegar um livro didático, é raro ter algum livro didático estruturado nessas noções, né, de modo de produção, por exemplo. Ou achar que o único motor da história é a luta de classes. A luta de classes existe, mas existem outras variáveis, né, que explicam os fenômenos históricos. Então, o que é que aconteceu? De fato, a história não está marxista, não é? A história escolar não está marxista, né? Isso vai diminuindo na década de 80, a partir da década de 90, né? Tem um pico na década de 80, na década de 90, anos 2000. Então, quando você tem uma forte referência culturalista na história hoje, muito menos marxista, a história é acusada de fazer doutrinação e seguir o marxismo. História escolar, eu estou dizendo. Mas o que é? Não é um fortalecimento do marxismo na história escolar, e sim o fortalecimento de uma ultradireita no Brasil, né? No mundo e no Brasil. Então, foi essa ultradireita, não é? Uma direita não democrática, uma direita que está fora do jogo, não é? Que quer jogar fora das quatro linhas, não é? Da Constituição. Então, essa ultradireita que vai, não é? Esse olhar de endurecimento vai acusar a história, não é? E quer uma escola sem partido, etc. Porque, na realidade, ela quer uma história e uma escola com partido. Um partido único vinculado a uma perspectiva de ultradireita, né? No próximo bloco, a gente detalha um pouquinho mais esse assunto. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.